Há décadas, os cientistas vêm estudando as camadas mais profundas do planeta. E, para isso, têm feito escavações em diferentes partes do globo terrestre. Durante a Guerra Fria, as duas maiores potências mundiais da época, Estados Unidos e União Soviética, criaram projetos ambiciosos para ver quem chegava primeiro ao local mais profundo da Terra. O objetivo de ambas as nações era alcançar o manto, que em teoria pode chegar a mais de 2.000 quilômetros de espessura, ou ainda, alcançar camadas ainda mais inferiores e profundas que precedem o núcleo da Terra. Porém, o que mais estava em jogo era, de fato, as capacidades tecnológicas que cada país já possuía e queria mostrar ao resto do mundo. Os russos escolheram o local perfeito para perfurar, uma região remota inserida no Círculo Polar Ártico, chamada Península de Kola. No período do verão, a região apresenta seu lado mais belo, uma vez que revela selvas, tundra, lagos, bem como é coberta por uma bruma que, apesar de quase opaca, oferece um cenário fotograficamente magnífico. Como comparou o articulista Mark Pizin para a BBC, a região é típica de um conto de fadas. Bom, em meio a essa beleza criada pela Mãe Natureza, a presença humana não poderia deixar de intervir para realizar suas mais loucas experiências. E foi justamente isso que os soviéticos da época fizeram, batizado de Poço Artesiano Superprofundo de Kola, em português. O projeto teve início em 1970 e prosseguiu pelos 24 anos seguintes, até a conclusão, ou melhor, a desistência da empreitada. A Superbroca não passou dos 40.230 pés, ou 12,2 quilômetros. Só para efeitos de comparação, a sonda Voyager 1, lançada em 1977, chegou ao limite do Sistema Solar a mais de 16 bilhões de quilômetros de distância, com apenas 26 anos de viagem. Com isso, podemos ver o quão difícil é penetrar nas camadas mais duras e profundas do planeta, que é uma região menos conhecida do que o próprio espaço. Contudo, a profundidade atingida pela Superbroca soviética foi superior à que os americanos conseguiram entre as décadas de 50 e 60. Na época, os americanos tentaram perfurar o solo da Califórnia, mas não conseguiram passar dos 185 metros de profundidade. Posteriormente, fizeram outro buraco no território da Costa Rica, de 1.507 metros, ou mero 1,5 quilômetro. Mesmo assim, supõe-se que esse buraco tenha se aproximado mais do manto, uma vez que a crosta terrestre naquela região é mais fina do que na Península de Kola. Estima-se que na Costa Rica ela tenha cerca de 5 quilômetros de espessura, enquanto em Kola seria algo em torno de 18,3 quilômetros. Haja vista que o buraco russo atingiu somente 2/3 da profundidade desejada. O segredo utilizado pelos russos foi, a princípio, o uso de uma broca resistente e que funcionava em baixa velocidade, a fim de não desgastá-la tão rapidamente. Além disso, o Kola consiste em vários furos ramificados a partir de um furo central. O buraco mais profundo é chamado de SG3. E, embora tenha apenas 9 polegadas, ou quase 23 centímetros de diâmetro, estende-se por impressionantes 12 quilômetros. Para atender aos anseios científicos e fornecer uma visão quase contínua do perfil da crosta, os soviéticos até desenvolveram instrumentos para fazer medições físicas diretas no interior do poço. O aparato de perfuração permitia, assim, maior integridade de medição, uma vez que as amostras de rocha se deformavam sob sua incrível pressão quando trazidas à superfície.
Mesmo que não tenha atingido o objetivo principal, o projeto produziu enormes quantidades de dados geológicos, muitos dos quais elucidaram o quão pouco sabemos sobre nosso planeta. Bom, por meio do projeto COLA, os cientistas tiveram que repensar a respeito da camada de basalto, pelo menos acerca da profundidade em que ela se encontra. Antes, estimava-se que poderia haver uma transição do granito para o basalto entre 3 e 6 quilômetros de profundidade, o que foi comprovado que não. Descobriu-se, no entanto, que a camada de granito se estendia além dos 12 quilômetros e que os resultados da reflexão sísmica ocorreram devido a uma mudança metamórfica na rocha, ou seja, por causa do intenso calor e pressão, e não por uma mudança no tipo de rocha, como eles haviam teorizado. No entanto, essa não foi a descoberta mais importante para os cientistas, pelo menos não para os biólogos. Isso devido principalmente à detecção de atividade biológica em rochas com mais de 2 bilhões de anos. A evidência mais clara de vida veio na forma de fósseis microscópicos envoltos em compostos orgânicos que permaneceram surpreendentemente intactos, apesar das pressões e temperaturas extremas da rocha circundante. Para aqueles cientistas, foi praticamente o mesmo que a NASA encontrar micróbios em Marte nos dias de hoje. O projeto COLA precisou ser abandonado em 1994, após atingirem os 12,2 quilômetros, devido a alguns fatores. Primeiro, porque a temperatura ambiente, que era estimada em torno de 100 graus Celsius, subiu para 180 graus, ou seja, quase o dobro. E isso, claro, poderia derreter os instrumentos, especialmente os sensores. O segundo motivo foi uma inesperada diminuição na densidade da rocha após os primeiros 14.800 pés. Além desse ponto, a rocha tinha maior porosidade e permeabilidade que, combinadas com as altas temperaturas, faziam com que a rocha se comportasse mais como um plástico do que como um sólido, impossibilitando o trabalho da broca. Por último, vem a falta de dinheiro, uma vez que no início da década de 90 houve o colapso do regime socialista soviético. Toda a estrutura do projeto COLA foi praticamente abandonada. No entanto, contrastando com a beleza natural, estão as ruínas de uma estação de pesquisa científica e no meio do prédio há uma tampa de metal pesada e enferrujada embutida no chão de concreto, presa por um anel de parafusos de metal grossos e igualmente enferrujados. Para que não pudesse ser reaberta, a tampa foi fortemente soldada. Segundo os poucos habitantes que ainda vivem na região, aquele buraco é a porta para o inferno. Crenças e lendas acabaram por colaborar com uma forma de turismo não oficial, pois alguns aventureiros procuram o local e contam com os nativos para guiá-los e, claro, contar as mais fantásticas histórias. De qualquer forma, além dos dados importantíssimos para a biologia e para a geologia, a experiência da perfuração em COLA acaba colaborando com outros projetos que vieram a seguir, como o Programa Continental Alemão de Perfuração Profunda, cuja sigla é KTB. Localizado na Baviera, o projeto alemão teve início em 1990, mas não conseguiu passar dos 9 quilômetros, devido a diferentes fatores geológicos. De acordo com Uli Rams, do KTB, uma das lições ensinadas pelos antigos soviéticos é que a perfuração deve ser feita de forma mais verticalizada possível, pois qualquer desvio poderá comprometer não só as brocas, como também o próprio objetivo. O projeto alemão não conseguiu ultrapassar os 9 quilômetros justamente devido a esse desvio. Os primeiros 7,5 quilômetros foram perfurados quase que inteiramente na vertical, porém, a certa profundidade, a broca sofreu um leve desvio,
o que fez com que o último 1,5 quilômetro ficasse fora da linha por cerca de 200 metros. No entanto, todos esses projetos terminaram com certo grau de frustração. Houve partida falsa e bloqueios. Além disso, e talvez o mais grave, as altas temperaturas que os maquinários encontraram naquelas profundidades, o custo e a política acabaram com os sonhos dos cientistas de perfurar mais fundo e quebrar o recorde do buraco artificial mais profundo da Terra. É isso aí.